Olá, sejam bem-vindos ao podcast do ISPA, nós percebemos. Nesta série de episódios dedicamos-nos à exploração de diferentes temas dentro da psicologia clínica, sempre com o intuito de aproximar o conhecimento académico da prática clínica e do cotidiano. O meu nome é Miguel Roque Dias, eu sou gestor de comunicação do ISPA Instituto Universitário e neste episódio vamos abordar um tema fundamental para compreendermos melhor o conceito de Serious Play e o seu impacto na psicologia clínica. Para nos ajudar nesta discussão, temos hoje connosco Miguel Trigo e Raul Melo, ambos profissionais experientes e com um percurso notável na área. Miguel Trigo é psicólogo clínico e docente no ISPA, com experiência em psicoterapia, docência na área da saúde mental. Raul Melo é especialista em intervenção psicológica e comportamental, tendo trabalhado extensivamente com populações vulneráveis e desenvolvido programas de apoio à saúde emocional em contexto de intervenção comunitária. Sejam muito bem-vindos a ambos por estarem aqui connosco. Raul, eu gostaria então de começar consigo. O que é que despertou o seu interesse pelo uso do jogo e da ludicidade na psicologia? Bom, obrigado, Miguel, e obrigado através de ti ao ISPA por este convite para estar aqui convosco. É engraçado, ainda na semana passada tive que fazer um exercício de uma autoescopia que foi muito útil para responder à pergunta que me coloca agora, que é... Há fatores, há características do meu percurso pessoal, enquanto o último filho de uma frataria de 6, em que tenho 5 anos de diferença do meu precedente, e que, de alguma maneira, resultaram em muito tempo entregue a mim próprio e, portanto, muito tempo dado a criar as minhas próprias fantasias, as minhas próprias brincadeiras, depois também muito tempo a jogar para ganhar estatuto em relação aos meus irmãos, que gozariam naturalmente comigo por ficar para trás. Portanto, tudo isso foi-me colocando sempre muito em contacto com o lúdico, com o jogo, com a competitividade. Em determinada altura, até pela entrada na formação em psicologia, foi muito interessante começar a pensar que alguns dos jogos que eu gostava tanto de fazer poderiam ser pontos de partida para reflexões e para conversas interessantes sobre temas. Portanto, a grande questão era colocar os temas dentro dos jogos. Se em alguns jogos isso é evidente, e portanto, se calhar, alguns dos jogos que nós todos jogámos como adolescentes no passado nos proporcionavam eventualmente reflexões. Por exemplo, lembro-me perfeitamente no Liceu Camões, aqui em Lisboa, o jogo da batata frita, em que de alguma maneira, numa roda de rapazes, quem estava no meio levava traulitadas, e poder refletir um bocadinho sobre o papel de quem está no meio, de quem dá as traulitadas, das experiências positivas e negativas que isso resultou, se isso era bullying ou não era bullying. Portanto, haveria imensas experiências, provavelmente, que todos vivemos do ponto de vista do nosso brincar, que na perspectiva da psicologia nos proporcionavam linhas engraçadas de reflexão. E, portanto, foram surgindo pensamentos desse género. Alguns deles transformaram-se em práticas muito, muito estruturadas e organizadas na produção de programas, como propriamente intervenção na comunidade, na área da educação para a saúde. E foi assim um bocadinho, aos poucos e poucos, que a experiência se foi desenvolvendo. E agora para si, professor Miguel, em que momento a psicologia passou a reconhecer o brincar como uma ferramenta essencial na intervenção? Bom, olá Raul, olá Miguel. Eu penso que é desde muito cedo, não é, que a psicologia se interessa pelo brincar, não é? Há muitos trabalhos sobre a relação entre o brincar e a psicoterapia, especialmente com crianças, não é? Começou essencialmente com crianças. Há trabalhos de autores da psicanálise sobre isso, mas também há trabalhos relacionados com a avaliação psicológica, não é? Onde o brincar, as técnicas lúdicas e expressivas, não é? Servem também de acesso, no fundo, ao mundo interno
das crianças e eventualmente também dos adultos. E depois há orientações, sei lá, o psicodrama é uma orientação em que o brincar tem uma importância muito grande, a Gestalt também se interessa muito pelas questões do brincar. E depois há áreas onde o Raul trabalha que talvez não, se calhar é mais difícil colocar um nome, não é? Mas tem a ver com o uso do brincar em dinâmicas de grupos, em jogos, não é? Em populações muito diversas. E, portanto, o brincar tem estado na base de muitas das intervenções. O brincar também facilita, no fundo, que as pessoas possam mais espontaneamente, não é? Expor-se, surgir, manifestar comportamentos que, na verdade, se calhar de uma forma mais séria, são mais difíceis de aceder. E, portanto, o brincar é esse espaço também entre o sério, não é? A realidade e o mundo interior, e, portanto, é um espaço que facilita essa ligação, não é? Então, é de alguma maneira menos ameaçador, não é? O brincar é também uma forma menos ameaçadora das pessoas poderem comunicar e daí surgirem processos de avaliação e processos de interajuda, não é? E de ajuda. E pode-nos explicar aqui um pouco este conceito de serious play? Talvez seja mais adequado para o Raul, não é? Porque o Raul tem formação nessa área. O serious play é uma estratégia específica. Ela foi uma estratégia desenvolvida pela Lego, pelo grupo Lego, em que um dos departamentos, penso que ainda foi no final do século passado, a Lego decidiu criar precisamente um grupo de trabalho, na altura muito mais direcionado, digamos assim, às respostas mais sistémicas e, portanto, mais às questões organizacionais ou às questões em que, à partida, estavam a trabalhar com construtos que diziam respeito muito mais a coletivos. E, portanto, aquilo que eles chegaram à conclusão, utilizando um bocadinho algumas teorias, quer de Piaget, quer dos seus seguidores, é que, precisamente, nós pensamos melhor com as mãos, basicamente. E, portanto, que todo um conjunto de reflexões e de mudanças, a definição de estratégias, resultava melhor quando poderíamos agir sobre elas. E, portanto, ao invés daquilo que normalmente é feito, que é pensar-se nas coisas de uma forma muito abstrata e difícil de partilhar do ponto de vista do coletivo, portanto, todos teríamos que estar a ter uma ideia do que é que está a ser proposto como estratégia. Uma construção é algo que está acessível a todos. Todos estão a ver a mesma construção, todos estão a ver as construções uns dos outros, e é um construto que se constrói e se desconstrói. E, portanto, por poder desconstruir-se, permite que, precisamente, todo o trabalho seja um trabalho em contínuo, em que, de alguma maneira, cada coisa que é realmente refletida é, por um lado, explicada, é posta em causa, é reformulada e é redesenhada ou reconstruída, não é? Isto faz todo o sentido do ponto de vista de um pensamento estratégico, mas quando pensamos do ponto de vista da intervenção na área da saúde, isto faz igualmente sentido. Faz sentido na intervenção com famílias, faz sentido na intervenção, por exemplo, no contexto do psicodrama, faz sentido em qualquer realidade em que o acesso ao simbólico e o jogo, precisamente, de mudança pessoal possa ser primeiro representada e depois agida individual ou coletivamente. E qual é que é a diferença entre esta abordagem e o brincar espontâneo? Pronto, no brincar espontâneo, não podemos dizer que não há objetivos, eles existem, de facto. A criança, quando parte para a brincadeira, tem os seus drives, sabe atrás de que é que vai. Mas o que está em causa, o produto que a criança pretende atingir está por definir. Portanto, eu posso chegar a qualquer produto quando estou a brincar, não é? Quando começo a funcionar com regras, e, portanto, já não é o brincar espontâneo, já é o jogo de regras, há todo um conjunto de aspectos que me condiciona na minha ação, mas eu vou também encontrando o meu lugar e a minha forma de ultrapassar as minhas dificuldades, ou seguindo as regras, pondo em causa as regras, descobrindo novos vazios nas regras para eventualmente tirar proveito desses vazios e chegar aos meus objetivos. E, sobretudo, digamos assim, essas regras determinam
um pouco aquilo que será o produto final. E, portanto, aí nós estamos numa realidade um pouco diferente, que é o formato que o produto final assume é já por si próprio algo que é objeto de reflexão e objeto de questionamento, não é? Por parte de quem dinamiza e por parte de quem participa na dinamização. E quais são as principais áreas em que o Serious Play é aplicado? Ok, então, o Serious Play, quando foi criado, enquanto empresa da Lego, era claramente organizações. E, basicamente, aquilo que eles faziam era, uma empresa que, à partida, tem como objetivo de traçar o seu plano estratégico na área em que intervém. Quando queria fazer esse pensamento, a Lego Serious Play oferecia uma estratégia para que esse processo de planeamento e definição estratégica fosse feita através desta metodologia. A metodologia passava sempre por trabalhar um pouco a construção e depois, sobretudo dentro do processo de construção, todo um conjunto de estratégias, sim, que obrigavam a que todos que estivessem a participar fossem visualizando aquilo que o outro construiu. Portanto, eu quando construí isto com esta visão, com esta preocupação, com este aqui. Outros construíram outras partes e depois temos que fazer uma coisa importante, que é como é que nós partimos das nossas construções individuais para uma construção coletiva, uma vez que nós somos mais do que a soma das partes. Isto é o âmbito normal do Serious Play. Entretanto, a Lego abriu, digamos assim, o Serious Play para recurso de livre acesso e, portanto, neste momento já não é tão controladora da forma como o Lego Serious Play é desenvolvido. Nós, na saúde, aquilo que nós fizemos foi precisamente partir de uma ideia que só por si própria era válida e começámos a refletir precisamente sobre como é que esta realidade faz igualmente sentido. Dar-lhe um exemplo prático que ainda fizemos há muito pouco tempo, precisamente numa intervenção com autarquias, precisamente no sentido de refletir sobre as estratégias em termos de educação para a saúde. E uma das coisas que é muito interessante é começar por lhe pedir, Miguel, está aqui um conjunto de peças, construa-se. Construa-se com pessoa. Dou-lhe peças brancas, o Miguel constrói-se. E quando constrói, eu construí-me como um avião, porque eu acho que sou sonhador. Repara que este avião tem estas características aqui, porque eu não gosto de ser muito rápido, gosto de pairar. Portanto, é por isso que eu construí o avião assim. Isso muito bem, Miguel. Depois foi fazer a sua formação, não foi? Foi formação em quê? Na área da comunicação, não sei, se calhar estou todas as espécies, mas fui nesta área. Então vai buscar um conjunto de peças coloridas e dentro dessas peças elas já são específicas da sua área de formação. Vai escolher as peças. São peças que têm a ver com organização, são peças que têm a ver com planeamento, são peças que têm a ver, neste caso, com comunicação, etc. Dou-lhe um conjunto de cores para peças e o Miguel vai acrescentar à sua construção original elementos que o constroem agora como profissional. E, portanto, eu agora tenho uma nova construção que é, em cima da pessoa, que é o Miguel, tenho também o profissional, que é o Miguel. E vou perguntar qual foi a mudança. O que é que aconteceu da pessoa para o profissional? Mas foi preciso desconstruir a pessoa para se tornar profissional, porque aqui parece, como fez as coisas, pôs só peças em cima da base. E o Miguel vai me dizer, não, por acaso ainda pensei se desmontava e se voltava a construir, mas como não sabia, não quis fazer, fiz assim, pronto, não sei o quê. Todo este processo é um processo em que nós já estamos a conversar sobre algo que de outra maneira provavelmente não viria ao de cima, mas que já tem a ver com qual é a sua base. Agora, o Miguel vai fazer equipa com o Miguel e vai fazer equipa comigo. Cada um de nós tem as suas 3 construções e agora vamos ser uma equipa. E o que é que acontece às nossas construções? Elas são desconstruídas, nós pomos uma placa que ligamos os 3, mas continuamos a ser autónomos, independentes e, portanto, não nos ligamos, não desfizemos completamente e construímos uma nova construção que é a conjugação das nossas qualidades. Quando estamos a fazer isso, já estamos a pensar como é que os nossos organismos promovem a constituição de equipas na área da saúde, se essas equipas são equipas que, à partida, vestem a camisola, se ligam entre si ou se mantêm separados
e não estabelecem pontos entre si. Ok, chegamos à equipa. Agora, como é que a equipa se liga ao terreno? Como é que dá respostas? Como é que vocês veem que é o problema da saúde no vosso concelho? O problema de saúde aqui está mais centrado nas questões da adolescência, está mais centrado nos idosos. Ok, então represente isso. No fundo, construa esse problema de saúde. E agora, como é que a vossa equipa chega a esse problema? Como é que age? E todos estes processos de representação, no fundo, pressupõem que eu estou constantemente em comunicação com vocês para chegarmos a soluções. Todo o processo de construir é algo que nos está a permitir a nós criar uma comunicação própria, uma cumplicidade, uma definição, uma clarificação de objetivos. Ok? Nós aqui estamos muito ainda numa perspectiva comunitária, mas podemos ir para uma perspectiva familiar, podemos ir para uma perspectiva mais clínica ainda, no sentido de dizer, ok, construam-se. Porque é que vocês são, qual é o vosso problema? Como é que vocês agem sobre o vosso problema? E, portanto, aqui o aspecto importante é que a montagem, o Lego, as peças, são o tal espaço neutro onde eu posso eventualmente mais facilmente agir, posso projetar, posso deixar algumas coisas por dizer, mas construí-as, estão lá. Quem quiser lê-las pode ler, mas isso não me ameaça, não me preocupa, porque estamos num faz de conta, não é? E enquanto estamos num faz de conta, estamos protegidos. Acaba por encontrar as soluções ali. É. Okay. E não há respostas certas nem erradas, o que é maravilha, não é? Porque para todos os efeitos, de facto, não há ninguém que me esteja a julgar. Ok. Miguel, agora... e neste caso, agora, na questão do desporto, dos videojogos, estes podem ser vistos como forma de serious play? Quer dizer, quando é que a brincadeira deixa de o ser, não é? O Raul estava a falar da utilização lúdica, não é? Como forma terapêutica também. O Miguel falou do brincar espontâneo. Estava a ouvir o Raul e a pensar que eles não estão totalmente desligados, não é? O brincar espontâneo, não é? A intenção de brincar com um determinado propósito, como o Raul estava a descrever, em que a pessoa se vai descobrindo, não é? Se calhar há adultos com mais capacidade de brincar espontaneamente e depois seguir, não é? A sua fantasia e ligar as peças interiores, não é? Internas da sua própria identidade e estabelecer ligações e peças de ligação. Quando é que isto deixa, a brincadeira se torna séria no mau sentido? É quando, de facto, o gaming, por exemplo, o gambling, não é? Já não tem uma finalidade de fruição, não é? Deixam de ter uma finalidade de contacto com outras pessoas, não é? E começam a aparecer falhas na própria capacidade da pessoa se autodeterminar ou até de ter prazer naquilo que está a fazer, não é? Começa a jogar videojogos, não é? Isso tem piada, o conhecer, o passar alguns níveis, liga-se em rede com outros amigos, não é? E a determinada altura quer competir, não é? A um nível em que se vai envolvendo nessa competição, mas pode atingir depois níveis de tal forma excessivos, não é? Que a quantidade de prazer e a quantidade de frustração começam a desequilibrar-se e a tensão de ganhar, não é? Já não é a brincadeira, é a tensão de ganhar, a tensão de melhorar, o tempo que ocupa no seu dia-a-dia, as horas de jogo, o tempo que fica a pensar sobre jogar, não é? Às tantas pode-se descontrolar. No caso do gambling, há também algumas questões que têm a ver com o descontrole financeiro, não é? Apostar dinheiro e, portanto, ir escalando, não é? Níveis de investimento, não é? Que se transformam em jogo patológico, não é? O Raul Estava só... Acho que há uma questão muito engraçada nesta pergunta que o Miguel fez, que é o Huizinga, que é um dos grandes autores na área do brincar, nos anos 50 já refletia sobre os jogos de aposta e dizia que os jogos de aposta era um contexto muito engraçado em que
se encontrava o lado lúdico com o lado sério. Era a expressão que ele utilizava. Portanto, a seriedade, a componente de seriedade. E é muito giro, porque, para todos os efeitos, é verdade que nos anos 50, provavelmente, as questões do jogo já poderiam ser problemáticas, embora fossem menos conhecidas, não é? Porque não haveria tanta visibilidade, digamos assim, às fortunas perdidas, mas havia, de facto, fortunas perdidas no jogo. Mas tem precisamente a ver com esta questão, que é quando o jogo deixa de ser algo que é recreativo para passar a ser qualquer coisa que tem um objetivo de funcionalidade e de demonstração de competência, que de facto rouba ao brincar o seu valor original, não é? O Huizinga dizia precisamente isso, ou seja, que isso é muito um produto da sociedade moderna, não é? Uma sociedade em que, a certa altura, de facto, a funcionalidade e a produtividade se tornam, de facto, o elemento central e, portanto, vão roubando cada vez mais o valor da estética, o valor da fantasia, o valor da cultura, para que, precisamente, seja a economia a assumir a centralidade. E quando a economia foi percebendo no jogo uma fonte de retorno financeiro, a economia foi transformando o brincar em produtos que, como produto para um consumidor, de facto, foi esvaziando em fantasia. E nós, neste momento, temos um pouco... A reflexão em torno das questões do digital, neste momento, devem nos obrigar a pensar sobre isso, não é? Portanto, quando, de alguma maneira, a representação que o digital nos proporciona da realidade se sobrepõe à própria da realidade, então a função do brincar desapareceu, porque a função do brincar era precisamente a descoberta e a exploração da realidade a partir da ação sobre a própria da realidade, não é? Nós já não estamos a agir sobre a realidade, estamos a agir sobre a representação da realidade. E como é que se pode reagir então em relação a isso? Ora, esta é uma questão importante. Uma das coisas que me parece muito importante é garantir que o digital não dispensa os momentos analógicos e que, portanto, o digital deve servir de suporte a processos relacionais que continuam a ser naturais e espontâneos. Nós percebemos que isso se está a tornar cada vez mais difícil, não é? Porque nós tínhamos, e temos, neste momento é engraçado, há um crescimento de espaços onde se pode ir jogar jogos de tabuleiro, em que o convívio está associado à experimentação de jogos, mas também temos cada vez mais as comunidades de jogo em que os miúdos se encontram no éter, não é? Para jogar um determinado jogo. E, portanto, não têm esta perspectiva da relação direta e próxima para enquadrar aquilo que se está a passar na fantasia proporcionada por aquele tabuleiro ou proporcionado por aquele tipo de jogo. E aqui o que é importante é, de facto, assumirmos, se calhar, através de mecanismos como este, em que estamos a sensibilizar pessoas, mas também, de alguma maneira, num trabalho que deva ser feito muito precocemente, para dizer não há a realidade como o real. E as realidades virtuais, as realidades alargadas, são apenas representações do real que não são o real. Eu diria que o risco que nós temos, e eu acho que é muito interessante o filme do Steven Spielberg, o Ready Player One, que claramente passa um pouco essa ideia do jogo que é o que se torna central na vida das pessoas, ao ponto de as pessoas acordam para ir jogar, para entrar naquela plataforma e saem da plataforma para se deitar, porque tudo se passa na plataforma, não é? E essa realidade é uma realidade em que faz com que as pessoas fiquem claramente aliadas daquilo que está à sua volta e, obviamente, muito deficitárias naquilo que pressupõe a interação face a face, olhos nos olhos, a capacidade de ler sinais, perceber, ok, este pestanejar significa que eu estou a falar há demasiado tempo, ou este sorriso diz que eu estou a ir bem. Estes sinais eu perco-os a partir do momento que passo-me a relacionar digitalmente com os demais, não é? E depois não é de estranhar que, eventualmente, nós possamos perceber que nos nossos jovens
existem dificuldades de mediação das emoções, de controle das emoções e fugas para realidades onde, a partir deles, se sentem mais competentes, mas que são realidades que são isoladas, que são virtuais, não é? Esses desafios que, principalmente agora, as novas tecnologias nos trazem, é que torna talvez também mais importante aqui as competências dos terapeutas e dos psicólogos. E aqui a academia tem um papel importante. Que competências é que estes psicólogos têm que ter para aplicar esta metodologia, estas metodologias? De Serious Play. técnicas lúdicas. Eu gostava só de comentar o que o Raul estava a dizer, só em seguimento, porque também há muitos pais preocupados e conscientes, não é, da dificuldade que o mundo digital e os jogos colocam, não é? E, portanto, que estão envolvidos, não é, em limitar o tempo, em oferecer alternativas, em encontrar outras ocupações, não é? Mas isto também liga com a própria organização do trabalho, não é? As horas de trabalho, as horas de lazer, as horas em que os miúdos estão na escola e depois estão em casa, e, portanto, como é que essa gestão, que é complexa, não é? É individual, depois é familiar, depois é social, não é? Sistémica e macrosistémica. Quais são as competências para intervir nestas áreas que... eu acho que os psicólogos clínicos devem pensar como os psicólogos clínicos, não é? Devem ter a formação dos psicólogos clínicos, devem ter a capacidade de ler estes sinais, de poder intervir sobre diversas questões, não é? Eu penso que a formação deve ser uma formação muito, muito, muito aberta não diria que há uma formação de base, não é? Não há uma formação ou psicanalítica, ou psicodinâmica, ou sistémica, embora todas essas formações, não é, de base ajudem ao pensamento sobre a utilização de técnicas lúdicas, não é? Mas não há um curso de base, uma formação de base necessariamente que seja certa. Por outro lado, a experiência clínica, não é, de trabalho individual, de trabalho com grupos, de trabalho com famílias, não é, eventualmente trabalho na comunidade, a ligação com as escolas, é também uma base muito importante de formação para vir a estar apto, não é, a usar estas técnicas que o Raul estava a falar e a explicar a versatilidade que elas têm, não é? E a leitura no momento de como é que as coisas podem ser conduzidas numa direção ou noutra direção. Portanto, tem uma riqueza e uma flexibilidade muito grande. Bom, e finalmente o Raul já falou sobre isso, não é? A própria capacidade que o psicólogo tem de brincar, não é? Em que medida é que os psicólogos são capazes de se divertir a brincar, que têm prazer em brincar, que vão acompanhando os jogos, não é? Que às vezes os miúdos, os adultos jogam, que conhecem do que é que se trata, não é? Eles próprios provavelmente também já jogaram, conhecem do que é que se trata e, portanto, no fundo, essa imersão no mundo da problemática, não é? Não é nada estranho ao psicólogo, no fundo, as problemáticas que estão a ser trazidas, às vezes até a especificidade dos jogos, isso é muito importante, não é? Portanto, na verdade, também a capacidade dos psicólogos poderem brincar e conhecerem esse mundo, não é? essa diversidade. Talvez o Raul também possa dizer qual é a formação mais própria. Eu estava a pensar na Arisco, ainda não tínhamos aqui falado da Arisco. A Arisco é uma associação, uma IPSS a que eu estou ligado e que já fez 30 anos no ano passado. E que precisamente foi construída... a maior parte das pessoas que integravam a associação no momento em que ela foi criada eram profissionais que trabalhavam precisamente na área da saúde mental, e que de alguma maneira partilharam todos a necessidade de precisamente terem uma abordagem alternativa a problemáticas que ganhavam demasiado peso e que de alguma maneira punham também um bocadinho em causa a saúde mental do próprio profissional da área da psicologia. E, portanto, nós criámos uma associação que tudo o que faz numa ótica muito lúdica. Constrói programas, esses programas, em função das faixas etárias, e podem ir dos mais pequenos até aos crescidos
e à terceira idade, etc., toda a abordagem passa por dizer, ok, queremos abordar um determinado tema, como é que o podemos jogar? Como é que o podemos transformar numa provocação em que, jogada em grupo, resulte depois numa reflexão e num pensamento coletivo engraçado? E isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Miguel estava a dizer, que é assim, frequentemente uma das coisas que nós fazemos é lançar o desafio a estudantes ou que estão a terminar o seu percurso ou que já terminaram o seu percurso há pouco tempo e que, portanto, estão a querer, digamos assim, um bocadinho descobrir o terreno, para poderem fazer experiências em que eles próprios são objeto das intervenções e vão conhecendo, digamos assim, a metodologia por passar por ela, por explorá-la, por viver na pele um bocadinho o que é que foi a provocação, por poderem perceber como é que pensaram e como é que se sentiram e depois perceber a utilidade, o que é que aquilo lhes fez pensar mesmo, quais foram os produtos. Isto para dizer o quê? Aquilo que me parece sempre muito engraçado, e nós fizemos isso em alguns momentos, é um bocadinho este brainstorming, que é, ok, nós temos aqui uma ideia e agora gostávamos de partir pedra com vocês. E, portanto, um grupo de recém-licenciados em torno de uma mesa a refletir sobre elementos interessantes que poderiam fazer com que aquela ideia embrionária ganhe progressivamente forma e se transforma em qualquer coisa que aos poucos e poucos pode eventualmente vir a constituir-se ou como um material ou como um programa de intervenção continuada. E é muito interessante. Por exemplo, um dos materiais que vimos a desenvolver há mais tempo chama-se Aventura na Cidade. Foi talvez, para mim, eventualmente, o programa de intervenção mais completo a nível nacional. No fundo, é um role-playing game. Portanto, os jogadores imaginam-se numa cidade onde estão à procura de algo que está em falta e na sua busca, neste quest, que é sempre muito típico dos role-playing games, no quest eles têm que ultrapassar dificuldades que lhes permitem merecer aquilo de que estão à procura, não é? E todas estas situações que eles vão enfrentando em diferentes contextos da cidade trabalham competências socioemocionais. E, portanto, podem ser competências de comunicação, podem ser competências muito mais de resolução de problemas, podem ser questões mais afetivas, podem ser whatever. Agora, o que é muito interessante é que, em alguns momentos, este material tem 140 situações possíveis de serem jogadas, vai sempre podendo crescer em função de pedidos concretos. E, em determinada altura, estávamos precisamente a trabalhar numa perspectiva de cidadania e, portanto, havia déficit de situações específicas de cidadania e, portanto, a possibilidade de juntarmos um grupo de psicólogos júniores que tiveram ali à volta de ideias-chave. Portanto, fomos procurar o que é defendido como central do ponto de vista das questões de cidadania, a questão da integração, a questão dos refugiados, a questão dos imigrantes, dos migrantes, etc. E vamos dizer, ok, os temas mais fortes são estes. Então, e estes temas, que roupagem é que ganham para poder se tornarem em jogos, num jogo, que uma vez ultrapassado, que uma vez jogado, proporciona uma boa reflexão. E tivemos ali a montar. Isto é uma coisa que eu sinto falta, que a formação da psicologia não nos prepara para isto. Não nos prepara para termos um pensamento criativo, um pensamento fora da caixa, que é essencial quando estamos a trabalhar com populações, por um lado, desafiantes, não é? E por outro lado, quando queremos contornar aquilo que são as defesas tradicionais da psicologia, que é os adultos estão muito, muito preparados para se defenderem na palavra. E quando estão muito preparados para se defender na palavra, serão as abordagens que são fora da caixa e que nos afastam dos terrenos que nós controlamos e dominamos mais, que nos proporcionam eventualmente um espaço de revelação, um espaço de exploração, que eventualmente nos permite ultrapassar defesas e ir mais longe no trabalho psicológico e clínico que se possa querer fazer com as pessoas. Muito bem. Bem, infelizmente a conversa está ótima, mas estamos quase a chegar ao fim. Eu gostaria então de que nos deixassem um desafio ou um conselho a quem nos está a ouvir. Eu gostava de desafiar o Raul para nos poder oferecer, não é? Facilitar
uma experimentação, uma prova de brincar, não é? Entre estudantes e entre pessoas, não é? Que têm interesse de intervir nesta área, não é? Com interesse de intervir nesta área com estas técnicas. E, portanto, na verdade, era um desafio ao Raul para um workshop, uma sessão, uma visita. Como é que poderia ser feito, Raul? Tranquilo. À partida, eu diria que é uma questão de enquadrarmos, dentro de qualquer coisa que vos faça sentido, podermos lançar o desafio. Eventualmente teremos que ter uma noção de dimensionar, digamos assim, o grupo, no sentido de perceber quantos dinamizadores serão necessários para corresponder a um desafio como esse e tranquilamente fazemos um conjunto de explorações. Depois será mais uma questão de percebermos se queremos afunilar e, portanto, gostaríamos que centrar num tema mais específico, se gostaríamos de ser uma experimentação mais transversal, digamos assim, de diferentes temáticas a partir do jogo, mas parece-me perfeitamente tranquilo de corresponder a esse desafio. Nós temos estado a falar destas técnicas, não é? Do ponto de vista da intervenção sobre pessoas e grupos. Estava a pensar como é que é possível usar estas técnicas também a intervenção, mas mais no âmbito da avaliação psicológica. Como é que é possível o jogo, não é? O jogo simbólico, a expressão grafo-expressiva. É possível usar estas técnicas e podermos ter também uma experiência em que tenha uma dimensão de avaliação da dinâmica psicológica ou do grupo, não é? Em que os psicólogos podem também observar aspectos relacionados com os processos grupais e individuais e também daquilo que temos estado a falar mais, que é a intervenção, não é? Sim, sim. Do ponto de vista da avaliação, como é que poderia ser feito isso? Enfim, nós quando estivemos aqui a preparar este improviso, andámos um bocadinho à volta e aquilo que me ocorre realmente em relação ao que me estás a descrever, nós temos algumas ferramentas que nós criamos em tempos um baralho de emoções, que é o baralhações, em torno de que nós usamos muitas vezes, de facto, em contexto clínico. E, basicamente, aquilo que nós tentamos fazer é, precisamente, utilizar um material neutro que proporcione mais facilmente a projeção e, portanto, que eu possa, através desse material, expressar estados emocionais individuais ou coletivos. Não é? Por exemplo, do ponto de vista qualitativo, aquilo que eu imagino que seja de facto possível é a utilização de recursos deste género como forma de dizer, ok, há uma qualidade emocional que está aqui, que está expressa nesta forma de comunicação, e eu diria que, eventualmente, como te tinha dito na altura, nós temos usado um pouco deste material ao nível do psicodrama e da utilização das cartas como ponto de partida para narrativas que depois, do ponto de vista de projeção, proporcionam, de facto, elementos qualitativos que nos permitem compreender um estar daquela pessoa. Não é? Eu diria que, nesse sentido, digamos assim, este tipo de metodologia pode proporcionar essa análise qualitativa do estado da pessoa. Não é? Mas, eventualmente, até poderia ser um dos temas passíveis de ser explorado num workshop em torno do brincar e do jogar. Ok, muito obrigado a ambos. Agradeço muito esta conversa e assim terminamos mais um episódio do Nós Percebemos. Mais uma vez o meu agradecimento a ambos por estarem aqui presentes, Miguel Trigo e Raul Melo, pela partilha do conhecimento e pela forma como abordaram todo este tema sobre o Serious Play. Agradeço a todos que nos ouvem no nosso canal do YouTube e no Spotify. Até um próximo episódio.